A partir do momento, então, que uma pessoa, né, um tirano, um fascista, ele representa aquilo em que você acredita, ele representa aquilo que uma multidão de inconformados acredita, ele se torna o arauto da mudança, né? E o desejo pela ideia faz todo o restante, né, tudo aquilo que está ao redor daquele cara, daquela pessoa, se tornar invisível. Por pior que sejam as suas atitudes, por piores que sejam as suas ações, por pior que seja o seu pensamento, a sua ideologia, tudo aquilo se torna invisível diante do desejo por aquela ideia, do desejo absoluto pela mudança que ele promete, do desejo absoluto pela inconformação, por corrigir aquela situação ruim inicial, por corrigir aquele problema inicial, que é o que a gente nota quando o Grindelwald faz o discurso, falando que tudo é muito bom, que eles são muito bons, eles são bondosos, eles fazem o correto e que os errados são os demais, porque eles estão do lado certo e essa ideia faz com que todas as atitudes erradas que ele tem ao redor de si sejam invisíveis aos olhos de quem está ao seu lado. E por falar em discurso, essa forma de comunicação absoluta com todos os que estão junto de si, ela é muito importante. E é nela que eles usam ferramentas, diferenciações, distinções, para que você possa atrair essas pessoas para o seu lado, sem que elas percebam as verdadeiras atitudes, a verdadeira ideologia que você carrega. Então, frases como, ideias como, eu sei o que você quer e isso é o mesmo que eu quero, são muito comuns, porque faz com que a pessoa se identifique com aquele problema que você mostra para ela. Muitas vezes que ela nem percebia que funciona daquela forma, que é o centro, que é a raiz do problema. Então, eu não sou ninguém, mas nós todos juntos somos. Tira o peso da pessoa, tira o peso do tirano e coloca na ideia que ele prega, na ideia que todos querem mesmo, na mudança. Juntos temos força. E especialmente, eles são os errados. Eles erraram conosco. Eles estão contra nós. Para colocar um culpado, criar um problema, criar um inimigo em comum, para que todas as pessoas possam voltar sua atenção contra o inimigo, para o inimigo, e assim acabe com a visibilidade de todos os problemas que foram causados pelas atitudes da tirania. Durante esse discurso, durante essa comunicação da tirania com os seus seguidores, com as pessoas que estão ao seu redor, nós temos algumas ferramentas que são utilizadas. Por exemplo, a vitimização, o que fizeram contra mim, contra nós, o que fizeram contra a nossa ideia, o que estão fazendo com o nosso mundo, com o nosso país, com a nossa cidade. A confusão, que é a manipulação dos fatos, mudar a verdade, enganar, as fake news que nós estamos vendo por aí, mudar a verdade, enganar, trazer notícias diferentes do que é realidade, trazer ideias que não batem com o que realmente está acontecendo para confundir mentalmente as pessoas que estão ao seu redor. Nós temos também a manipulação, Nós todos precisamos fazer algo contra isso, Criar um inimigo em comum, jogar as pessoas contra aquele outro tipo de pessoa, aquela outra ideia, jogar um time contra o outro, um lado contra o outro, fazer uma divisão, esquerda e direita, benevolência, capitalismo, socialismo, comunismo, criar uma divisão que faça com que as pessoas se enfrentem entre si, ao invés de se ajudarem, E a ilusão de que nós somos o lado correto, ético e injustiçado. Nós estamos sendo prejudicados pelo outro. Nós estamos sendo prejudicados pelos demais, por aqueles que não compartilham com os nossos pensamentos. E quando a gente fala sobre esses sinais, sobre essa visão sistêmica da tirania, do fascismo, das coisas que acontecem quando pessoas ruins tentam tomar o poder e trazer sua ideologia, fica evidente aquilo, Fica evidente quando elas estão fazendo isso, você consegue notar os sinais, mas se é tão fácil, notar essa tirania, por que tantas pessoas se aliam a ela, Por que tantas pessoas tomam partido de um lado que está tentando prejudicar um outro lado, não está tentando resolver o problema, mas sim atacar uma coisa que eles chamam de problema e que na verdade não é, na verdade é apenas uma ideia diferente daquela. Por que tantas pessoas se juntam àquilo, mesmo sem saber o dano que aquilo causa à democracia, o dano que aquilo causa ao problema como um todo, o dano que aquilo causa, na verdade, ao mundo, às pessoas que estão vivendo ao seu redor? Isso acontece porque a tirania, eles são voltados a conquistar 3 tipos de aliados. São os aliados que se unem por índole, os aliados que se unem por ignorância e os aliados que se unem por ingenuidade. Quando nós falamos sobre os aliados que se unem por índole, nós estamos falando de pessoas que pensam assim como o tirano pensa.
Ou seja, aqueles pensamentos, aquelas palavras que o tirano traz, as ações que ele traz, elas representam a maldade reprimida dessas pessoas. Aquilo que elas gostariam de fazer, mas que não é ético, até que alguém diga que é correto. Até que alguém permita, que alguém incentive, mesmo que indiretamente, que essas ações sejam feitas. Então, ao seu lado, né, ao estar ao lado daquele tirano, eu terei o poder que eu gostaria de ter. E assim, esse tipo de pessoa, né, esse tipo de aliado, ele é o mais perigoso, né? São as pessoas mais perigosas para estar ao lado do tirano, porque muitas vezes elas podem ser piores do que o próprio tirano. E ter uma pessoa como porta-voz, uma pessoa que representa a maldade reprimida delas, faz com que elas criem em sua mente uma liberdade para atitudes grotescas que vão acontecer a partir daquela união, a partir daquele momento. O segundo tipo de aliado são aqueles que se unem por ignorância, né? Então eu acredito que eu preciso de você para mudar isso, para mudar esse problema, né? A sua ilusão, ela me engana. Eu acredito mesmo no cenário que você promete, naquilo que o seu discurso me faz pensar, né? O seu discurso, ele me encanta, ele me faz viver uma realidade que eu sei que não vai acontecer, mas que eu acredito que você possa criar. Então, essas pessoas, elas são enganadas pelo tirano. Elas são enganadas por aqueles que falam mais alto, por aqueles que prometem mudanças, por aqueles que trazem a visão de um mundo que não vai acontecer, porque não é nem mesmo aquilo que eles gostariam que acontecesse, mas que usa essas ideias para enganar as pessoas e ter mais gente junto com eles para proteger aquela ideologia e para batalhar contra o outro lado, né? Contra quem prega algo diferente daquilo. Por último, nós temos aqueles que se unem por ingenuidade, ou seja, eu deposito esperanças em você, porque a sua voz, ela representa a minha voz calada, a sua voz ecoa enquanto eu me calo, e apenas você pode mudar isso, apenas você pode corrigir esse cenário que me incomoda tanto. E dessa forma, as pessoas que são mais ingênuas, que se unem por ingenuidade, elas são manipuladas por aquele vilão, por aquela tirano, por aquela pessoa no poder, manipuladas para que elas se unam a um ideal que muitas vezes elas nem mesmo entendem, mas que faz parte daquilo que parece ser capaz de melhorar a situação em que elas vivem naquele momento. Então, esse tipo de pessoa, ele é mais manipulado do que realmente aliado. Ele está ali sem mesmo entender o que está acontecendo, mas ele está ali porque ele acredita que aquele cenário vai trazer uma mudança positiva em algum momento. Em Animais Fantásticos e Onde Habitam 2, Os Crimes de Grindelwald, nós temos uma cena de um discurso com o próprio Grindelwald, sem spoilers, fique tranquilo, em que você pode perceber vários tipos de pessoas se unindo a ele. Quando ele usa, por exemplo, a ilusão para atrair as pessoas da mesma índole, quando ele usa a confusão para atrair as pessoas que se unem por ignorância, e quando ele usa a manipulação para atrair as pessoas que se unem por ingenuidade. E você pode perceber isso em diversos outros contextos, em diversos cenários reais e não apenas na fantasia. No cenário político, no cenário das guerras, no cenário da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no cenário em que uma pessoa toma a frente para se mostrar representante de uma ideia reprimida nos demais, de uma ideia, de um desejo por uma mudança, de um desejo por um contexto melhor. E assim, ilude, confunde, vitimiza e manipula todos os que estão ao seu redor para que ambos se juntem, para que todos se unam diante de um ideal que nem sempre é aquilo que realmente é pregado, aquilo que realmente é prometido para todos.